O Atlético, então, a gente vai falar do Kevin Castanho, volante de 25 anos, do River, da seleção colombiana. Possivelmente deve ser anunciado pelo Atlético aí por empréstimo, a gente vai falar disso, mas também... É um primeiro volante, hein? É pra tocar um aleluia, hein? É pra tocar um aleluia. Tá, subiu o som aí dos anjos. Sério mesmo. Ou então... Desde janeiro de 25. Ou é pra tocar um aleluia, mas é aquele aleluia, assim, aquele americano, sabe? Aquele com coral... Aleluia. É o do Shrek, É o do Shrek. Chega ao fim uma saga do primeiro volante, hein? Que isso? Mas aí, vamos esperar cara, primeiro anunciar. se confirmarem... Os dois acelerando a 100 por hora, Thiagão. O novo filme dos Vingadores, o primeiro volante do Atlético. Pau a pau, viu? A expectativa. Se confirmarem essa contratação, e aí seria uma boa, né, cara? Eu gosto do jogador. Embora ele seja reserva hoje lá no River Plate. Um ótimo movimento da diretoria de futebol do Atlético. Fala de novo. Ótimo movimento. Parabéns, Paulo Brax e todos envolvidos. A gente sabe que não vai chegar esse corte, né? Não é isso, não. A gente sabe que esse corte não chega. Mas é um movimento realmente muito grande do Atlético. E aí a gente precisa enaltecer como o Valu fez. Se o Atlético faz esse tipo de contratação, é isso que a gente confirma. faz, Exatamente. Né? Se o Atlético fazer esse tipo de contratação, aí, cara, eu que sou um crítico mesmo, e não tem problema nenhum em falar que eu sou um crítico porque faz um trabalho mal feito. É por conta do todo, né, Thiago? Por conta do todo, isso. A gente tem que ir explicando. Que sou um crítico da diretoria e da gestão do futebol do Atlético, eu preciso enaltecer o Paulo Brax. Seria uma boa contratação. 25 anos, né? Tem que lembrar, 25 anos. Jovem, vou dizer que é muito... Tava na Copa. Pra mim é muito boa a contratação, tá? Acima de boa. Muito boa. O Baba conhece muito bem, muito que é importante. Criativa. Esteve na Copa do Mundo agora, participou de 2 jogos, não foi titular. É o que a gente fala. Pega o balaio e sacode assim, ó. Não pode... Não pode se contentar com aquilo que tá... Cara, peraí, enfia a mão lá no fundo do balaio lá, sacode lá, ó. É que a gente tava, eu e Eltinho, estávamos conversando ali sobre um Atlético que tem em vários setores ótimos profissionais, mas no futebol a gente critica simplesmente porque a gente entende que falta qualidade mesmo de gente no departamento de futebol. Mas nessa aí eu também tô com o Valu. Nessa aí me parece ter acertado o Atlético, mesmo o jogador não sendo titular no River e na seleção, mas acho que foi um ótimo movimento. Até porque sendo um jogador da posição, originariamente um jogador da posição, isso me agrada demais. HG, sobre essa questão de ser titular ou não, a gente tem que entender que a gente acompanha futebol há muito tempo, às vezes é de perfil do treinador. Faz muito tempo, né? Às vezes faz parte do perfil do treinador. E nem sempre você olha, mas ele é reserva do Fausto Vera, aqui o Fausto Vera não vinha jogando. É por causa do perfil. Não encaixava. Então, boa sorte para ele vindo para o Atlético. Eu também concordo com a posição de todo mundo. Acho que foi um baita negócio do Atlético, confirmando essa contratação. É um jogador que pode chegar para acrescentar a esse time do Atlético. Tem, apesar de jovem, tem 25 anos, tem experiência com seleção colombiana, eu acho que isso pesa muito, tem experiência de vivência no River Plate, então isso também para mim pesa bastante. O Atlético precisa desse tipo de jogador que chega e encara os desafios que terá pela frente, e eu acho que dá para até misturar um pouco o assunto quando a gente fala a respeito do jogo do Atlético de sábado, né? Porque o Atlético, ele esbarra muito. Eu sei que no nosso debate aqui hoje a gente pode apontar erros do Barba no sábado. A escalação inicial, para mim, é um erro. Ter o Dudu na escalação. O que é que só você viu? Porque você esteve na transmissão, para quem não sabe, o Elton cobriu o Juventude na transmissão do Prime Video. Então o Elton, ele teve o privilégio de estar num ambiente que não é o ambiente que nós estamos aqui, que é estúdio. Você viu muito de perto tudo. E aí eu acho que eu preciso te perguntar. Então, eu vou fazer duas situações. Fisicamente, a melhora que existiu entre a última vez que eu estive na beirada do campo, porque é uma visão totalmente diferente do Bernard que eu vi no passado e do Bernard que eu vejo hoje. É um Bernard bem mais intenso dentro das movimentações que ele faz. O Vitor Hugo é realmente um cavalo,
Um cavalo novo, bom de bola. Quando eu tô falando do Vitor Hugo, é o Vitor Hugo meio campo. O único Vitor Hugo possível de ser elogiado no Atlético. Elogiado no Atlético. Então, assim, isso aí também é nítido. Mas ainda, o que me espanta ainda é a pouca qualidade ofensiva que o Atlético tem. De jogadores que não exercem aquilo. Perfeito. Eu acho que é aquilo, Thiago, até que é pedido. De verdade, aí eu dou uma passadinha de pano, às vezes, na situação do Barba, que eu acho que cometeu erros, já falei, na escalação do Dudu e ainda em mexidas que ele fez ao decorrer do jogo. Eu acho que ainda tem movimentos de atacantes que não cumprem aquilo que é o básico para se jogar no Atlético. Então, assim, foi um jogo que, pelo fato de eu ficar muito embutido no Juventude, eu tenho destaques do Juventude também para dar. Eu acho que a gente tem que olhar para esse Juventude de uma forma um pouco diferente. É um time que tem uma defesa muito sólida e muito bem... É a melhor defesa da Série B? Muito bem treinada. Eu vou dar essa informação. É a melhor defesa da Série B, com 12 gols sofridos, o mesmo número de gols sofridos do Criciúma, mas eu abro um parênteses para falar a respeito da defesa do Juventude, pelo seguinte: no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sofreram uma pane absurda e tomaram 4 gols. Que se fosse a normalidade, não teria tomado essa quantidade de gols que tomou. Hoje o Juventude é a equipe no futebol brasileiro com a maior quantidade de não vazamento em uma partida. São 15 jogos sem sofrer gols no futebol brasileiro. Na Série A e na Série B não tem nenhuma equipe que conseguiu isso. Estou elogiando a equipe do Juventude só para entender como é a questão de treinamento, Valu. Sim. Eles estavam sem os 2 principais zagueiros no jogo contra o Atlético e a postura não mudou 1 segundo no jogo. O mesmo modo operante do Juventude jogar os outros jogos de Série B, o jogo contra o São Paulo, tanto no Morumbi, o jogo contra o São Paulo, é só assistir. O jogo também em Caxias foi a mesma coisa, com 2 zagueiros reservas. O Tite, por exemplo, tinha jogado pouquíssimo pelo Juventude. Foi só a 10ª partida dele na temporada. Ele que saiu do Fortaleza e foi jogar agora no Juventude. Então, um zagueiro que chegou há pouco, né, com poucas oportunidades, 38 anos, fez uma baita partida. O Marcos Paulo, que é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, muito bom zagueiro. Então, assim, eles não mudam a postura deles. Então, isso aí, agora, cabia ao Atlético criar alternativas para vazar essa defesa. Tinha que ter vazado essa defesa aqui. Então, assim, ficou muito ruim pro Atlético. E quando a gente... mas está tendo uma mão diferente com o Cruzeiro. O resultado do Cruzeiro lá foi... Um jogou fora de casa. Um jogou fora de casa. O outro o Cruzeiro vai decidir no Mineirão. Por que o peso tem que ser diferente? Porque agora vai pegar Caxias. E é fácil jogar em Caxias, meu amigo Thiago Valu? Eu acho bem pior do que jogar na Arena Condá, tá? Muito Falei pior. Isso com um amigo, mas bem muito pior. pior. Você tinha falado isso semana passada. Caxias é bem hostil. Temperatura baixa. Vou falar que Caxias é pior do que o Heriberto Ilse pra mim. Eu também acho. Estádio do Curitiba. Cara, porque lá é uma turma... Não, o Heriberto Ilse é do Criciúma. Do Criciúma. Isso. Do Criciúma. Falou do Curitiba. Hoje é segunda-feira. Troquei. Foi mal, tava doidão. Eu quero me drogar. E tem um detalhe interessante que eu acho que o Atlético deveria ter mexido na vantagem. O Atlético teve uma semana, né? Isso. O Atlético teve uma semana do jogo. E o Juventude jogou na segunda um jogo pesadíssimo, com um campo encharcado, que foi um dia antes do temporal que aconteceu em Caxias. Campo pesadaço, campo molhado, encharcado. O Juventude vence o Avaí por 1-0. Galo empatou com o Juventude dentro de casa. Joguinho modorrento também do time do Atlético, que criou pouquíssimas chances. Ô, Ale Oliveira, vamos colocar na tela do YouTube. Galera que tá curtindo o Itatiaia Esporte, respondendo a pergunta de hoje, né? O único time do G4 do brasileiro que não está na Copa do Brasil, nome completo. E a resposta de hoje no YouTube. Melhores momentos de Atlético e Juventude. Deve ter uma edição de 30 segundos ali, porque não teve tanta coisa. Joguinho, olha, o melhor momento. Primeiro lance, o cara da Juventude mandou a bola na arquibancada. Ô, joguinho ruim, Ale Oliveira. É ruim. E aí a responsabilidade, evidentemente, do Atlético, né? Porque é um time de muito maior investimento, é um favorito no confronto, estava jogando diante da sua torcida, já tinha passado ali por um desconforto, né? Na fase anterior da Copa do Brasil, passando pelo Ceará só nas penalidades.
Então, acho que você tem que levar em consideração tudo isso e a gente também sempre fica com a expectativa, né? Depois de um longo período de treinamento, depois de uma semana em que o time pôde se preparar melhor, que o time acabe desempenhando um bom futebol. Isso não aconteceu, aliás, passou longe e também aí a possibilidade real de se complicar, né? Na competição, né? Porque agora joga na condição de visitante e claro que a diferença técnica é gigantesca, mas que em alguns momentos a gente nem percebeu. Então, realmente é preocupante. Algumas escolhas que a gente não entende, né, do treinador, né? Uma hora o cara tá na lista de jogadores que estão disponíveis para ser relacionado, outro momento o cara é titular, daí o cara é o melhor jogador da partida, depois ele não troca de roupa. É uma confusão que, sinceramente, eu não entendo e realmente existe um risco da eliminação. Isso aí a gente não pode esconder do torcedor, principalmente porque o time jogou muito mal, Thiagão. Olha, quando você diz que não entende, eu também não entendo, mas me preocupa muito quando o treinador não entende. Foi perguntado a ele na coletiva sobre o aproveitamento do Cassierra, da maneira que o Cassierra joga, se é uma orientação, ele sair tanto da área, dele buscar tanto jogo, o que tá acontecendo, tão poucas chances são criadas pro centroavante. Ele respondeu, eu também não entendo. Pode ser tudo isso. Ô, Nath, e é incrível, né? O Atlético faz um bom jogo contra o Palmeiras, vence, mas é importante destacar, né? Jogo reativo. Aí você vai pegar o Juventude, quer jogar reativo, não tem jeito. O Galo tem que ser protagonista contra o Juventude, Nath. E aí, talvez isso explique o 0x0 com tão poucas chances. Quem quase marcou foi o Juventude, olha essa falta. Meu Deus do céu, Nath, Galo ficou devendo, hein? Teve bola na trave, né? No travessão, enfim, o Atlético correu riscos desnecessários. Quem acompanhou o Rádio Esportes no sabadão, estávamos eu e Simões aqui, nós dissemos, um dos perigos do jogo Atlético e Juventude hoje à noite é o Atlético não conseguir se impor, porque o melhor jogo do Atlético, né, contra o Palmeiras, aquela baita vitória, o Atlético não tinha a responsabilidade de ser protagonista. Ele jogou nos erros do Palmeiras, né, uma estratégia bem feita, soube ter eficiência para aproveitar as chances que lhe foram dadas, mas de toda forma era um Atlético jogando no contra-ataque. Agora, contra o Juventude, não dá para ser assim. O Atlético já havia tido dificuldade de ser impositivo, protagonista dentro da sua casa, também contra o Bahia, o empate por 1-1. Mas de toda forma, achei que o jogo contra o Juventude agora foi até pior. E o Juventude, que a gente esperava ter uma postura totalmente defensiva, até assustou. Também tentou jogar quando percebeu que o Atlético assustava muito pouco. No caso do Galo, é claro, o time ainda está absolutamente vivo na Copa do Brasil, é superior ao Juventude, tem a condição de vencer fora de casa, mas o resultado é um pouco pior porque não venceu como mandante, né? E deixou a responsa agora para jogar lá em Caxias do Sul, que é sempre muito complicado. Então, o Atlético, digamos que tem um pontinho a mais de atenção. O Juventude, que é, inclusive, o melhor mandante da Série B. Ah, então virou o Real Madrid? Claro que não. Continua sendo um time de Série A contra um time de Série B. Mas o Atlético vai precisar jogar mais do que mostrou, do que jogou na Arena MRV no sábado. Lá não é fácil, Nath. Agora teve esse episódio do Reinier, que tá repercutindo muito nas redes sociais. Eu vou tratar como infelicidade do Reinier, tá, Nath? Tem torcedor que já trata como rescisão de contrato, que tem que tirar o cara. Ele foi flagrado, pra quem não acompanhou, após ser insultado após o jogo, né? A turma faz um trabalho ali no campo de aquecimento, tinha o Vitor Hugo, zagueiro, outros jogadores, e aí deram uma dura torcida ali na arquibancada, né? E eu acho que a arquibancada é lugar do torcedor. E o Reinier respondeu, e aí lá vai o Reinier pedir desculpas. Eu acho que a gente tá pegando esse ponto aí do Reinier, do comportamento, mas a grande verdade é que ele não tá jogando bola, ele tem que ser cobrado pelo futebol que ele não apresentou até agora, hein, Nath? É verdade, mas você sabe que o que mais me assusta, digamos assim, nessa situação toda, até quero saber também se o Ale tem essa percepção, é porque o Reinier não é um caso isolado. Vocês vão se recordar, foi o Lianco, né? Bernard fez um gol, colocou a mão na orelha e colocou. O Bernard fez um gol e colocou a mão na orelha, né? Respondendo a torcida. O Reinier vai fazer um trabalho ali pós-jogo, é cobrado, xinga a torcida. E o Reinier tava junto com o Bernard, colocou a mão também na orelha. O Lianco, na final da Copa Sul-Americana, lembra? Bateu no torcedor. Confusão na arquibancada. Ou seja, são jogadores que estão devendo, todos eles. O Lianco tá recuperando, tá fazendo bons jogos, o Bernard também, mas assim, de modo geral, são jogadores que estão devendo com a camisa do Atlético ou que estiveram devendo em algum momento e se sentiram no direito de criticar, de peitar, de agredir, de responder o principal patrimônio do clube, que é a torcida, e que estava com razão, porque eles realmente precisavam ser cobrados. Então, o que me assusta não é o Reinier ser um caso isolado, mas é porque isso está virando rotina no Atlético, e isso é muito preocupante. Jogador que se acha maior que o clube e acha que pode responder torcedor. Você vê, Ale Oliveira, como são os novos tempos, né? Anos 90, início dos anos 2000, pô, era normal, né? O cara, eu lembro do Romário, pulando o alambrado na Laranjeira, enficando a porrada no torcedor, num treinamento do Fluminense. Mas eles entregavam, né? E todo mundo achava aquilo, que legal, o Romário foi lá e picou o pé no torcedor. Só que hoje são outros tempos, né? O celular tá aí pra todo lado, filmando de tudo, e o jogador precisa ter ciência disso, né, Ale? De saber que o comportamento dele vai refletir, vai espalhar e vai ter consequência, Ale. Mas como vocês disseram, né? Não é o primeiro caso, né? E aí, quando não existe
uma atitude mais severa por parte da direção, você vai abrindo um precedente, né? E aí vai virando uma ação comum. Então é importante, né, que as medidas sejam tomadas não só nesse pedido de desculpa e que os jogadores se preocupem em jogar bola, né? Em desempenhar, em conseguir os resultados, as classificações, porque é o que eles são pagos para isso, né? E a torcida é para torcer, para comemorar, para reclamar. É normal isso aí. Por mais que a gente entenda a cabeça quente em alguns momentos do jogador, eles têm que ter ciência que são profissionais e que são pagos para jogar bola, o que muitos deles estão deixando de lado justamente para ir bater boca com o torcedor. Então é isso aí, rapaziada, vamos ficando por aqui com estas informações, dando sempre os créditos aqui ao canal ATV Band Minas e Itatiaia Esportes, trazendo as atualizações e informações do Atlético Mineiro, te mantendo sempre muito informado aqui no canal Trinca Galo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe o joinha, comente aqui embaixo também, registrando já a sua opinião. Compartilhe com a sua rapaziada, porque amanhã temos mais conteúdos do nosso Galão da Massa. Um forte abraço e tamo junto. Forte abraço, Massa Atleticana. Tchau, tchau.